Capítulo 2 dos Direitos Sociais. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. O salário mínimo é fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. É garantido o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. O 13º salário é devido com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. A duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais, sendo facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O repouso semanal é remunerado, preferencialmente aos domingos. A remuneração do serviço extraordinário será no mínimo 50% superior à da hora normal. Gozo de férias anuais remuneradas é assegurado, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. É licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, a duração de 120 dias. É licença ao pai, nos termos da lei, com duração fixada. Também é garantida licença ao trabalhador em caso de adoção. O trabalhador tem direito à proteção em face da automação, na forma da lei. São direitos também o seguro-desemprego, o fundo de garantia por tempo de serviço, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. São reconhecidas as convenções e acordos coletivos de trabalho. O direito de greve é assegurado, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam defender, nos termos da lei. É livre a associação profissional ou sindical, observado que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. É vedada a interferência e a intervenção do poder público na organização sindical. A aposentadoria será concedida nos termos da lei, que disciplinará sua forma, requisitos e valor. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, tendo por objetivos a proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, bem como a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela família. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. A moradia digna é assegurada como direito social. O transporte, essencial para a vida em sociedade, também é direito garantido, assim como o lazer, a segurança e a alimentação adequada. Capítulo 3. Da nacionalidade. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Também são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Ainda são considerados natos
os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Entre eles, os que, sendo originários de países de língua portuguesa, residam por apenas 1 ano ininterrupto e tenham idoneidade moral. Também são naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade que tenham residência no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e não possuam condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo para os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa, que são privativos de brasileiros natos. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional ou daquele que adquirir outra nacionalidade, excetuam-se os casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira, para que o brasileiro possa permanecer residindo em país estrangeiro ou nele exercer direitos civis. Capítulo 4 dos Direitos Políticos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. São facultativos para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos são condições de elegibilidade à nacionalidade brasileira. O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima estabelecida de acordo com o cargo 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, são igualmente inelegíveis no território de jurisdição do titular, salvo se já titularizarem mandato eletivo e se candidatarem à reeleição. O militar alistável é elegível, desde que se afaste da atividade se contar menos de 10 anos de serviço. Com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente para a inatividade no ato da diplomação. A perda ou suspensão dos direitos políticos se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e nos casos de improbidade administrativa, nos termos do que a lei estabelecer. O exercício dos direitos políticos é condição essencial da cidadania, sendo assegurada a todos os brasileiros a participação na vida política do país por meio do voto e das formas de manifestação previstas nesta Constituição. Capítulo 5 dos partidos políticos. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático.
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Os partidos políticos têm autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo observar o caráter nacional, a prestação de contas à justiça eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É vedada a utilização de organização paramilitar. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.